Bom dia, quinto ano. Hoje é quarta-feira, dia 28/10. Hoje nós temos aula de matemática e história. Nesse primeiro momento agora, a gente vai trabalhar a história. Então, vocês peguem aí o livro de história para a gente iniciar nossa aula de história. Dia 30 agora, sexta-feira, nós teremos as apresentações dos jogos matemáticos, tá certo? Então, vamos lá iniciar mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar história, tá certo? Na próxima semana a gente vai ter aí uma avaliação, uma provinha online, não é? Que vai ser através de perguntas a nossa avaliação, a nossa atividade avaliativa. Com o livro de história, olha só, nós paramos aí, vamos para a página 212. E hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Então, vamos aí iniciar mais essa aula. A página é 212, livro de história. Nós estamos no dia 28/10/2020. Correto? Vamos lá iniciar mais uma leitura do livro de história da página 212, desculpa. Página 212. Coloca aí a data de hoje, classe, dia 28/10. Aí a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Após 13 anos de permanência na colônia, a família real, no dia 25 de abril de 1821, parte de volta para Portugal, devido às circunstâncias da Revolução do Porto em 1820 e a disputa interna na família real e na corte. Foram esses fatos que levaram Dom João VI a voltar a Portugal a contragosto. Dom João era o segundo filho de Dom Pedro III e Dona Maria I. O primeiro filho do casal foi o príncipe Dom José, irmão mais velho de Dom João. Morreu devido à varíola. Por isso, quando Dom Pedro III morreu de embolia cerebral, Dom João se tornou o primeiro na linha de sucessão. Então, 6 anos após a morte do marido, Dona Maria I enlouqueceu e apenas 7 anos depois é que foi declarada incurável, vindo a falecer pouco tempo depois. Foi quando Dom João tornou-se rei, mas não havia sido criado para isso. A gente já viu antes, em algumas aulas anteriores, que nesse tempo aí era hereditário, ou seja, o trono ele era passado de pai para filho, não é? E quando não existia filho, ele ia passando de parentes e mais parente. É o que a gente chama de hereditário, né? Nesse tempo aí não se existia república, não é? O Brasil, ele era um país que dependia de Portugal, não é? E era governado assim por reis, rainhas, imperadores. Na verdade, não por mulheres, mas sim por homens. Além da morte de Dona Maria I, Dom João teve que voltar a Portugal, porque a partir da experiência da Revolução Francesa, que divulgava os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que a gente já viu isso anteriormente nas outras aulas, e a forma de governo como representantes eleitos, que é a Assembleia de Deputados, que defenderiam os interesses do povo. Estourou a Revolução Liberal em 1820, que começou na cidade do Porto e se espalhou por todas as províncias portuguesas, convocando eleições para esses deputados que formariam a Assembleia Constituinte. Os deputados da Assembleia Constituinte Portuguesa se reuniram em Lisboa. Escreveram uma Constituição
para os pais e exigir o retorno e a presença de Dom João, para que jurasse se comprometer com o que havia sido deliberado nela. No entanto, para não perder o domínio sobre o Brasil, que fora elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarvares, quando a família real chegou, deixou como regente seu filho mais velho. Dom Pedro I, esse interesse ficou bastante claro quando disse ao filho: se o Brasil se separar, antes seja para ti, que em mim hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Vamos lá. Na página 213, ele dá aí continuidade, não é? Tem uma foto aí que ele mostra Dom Pedro compondo o hino da independência do Brasil. Quando se convocaram as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, rapidamente colocaram em votação a emenda que dissolvia o Brasil e dividia-o em províncias autônomas, cujos governadores, a maioria militares, deveriam ser indiciados e nomeados pelas Cortes, que extinguia todas as instituições públicas administrativas criadas na época da estada da família real, assim como demitia juízes, advogados, escreventes e todos que ocupavam postos nelas. Ainda determinava que Dom Pedro deveria retornar a Portugal, mas antes ser enviado a outros países para ser educado. Era claro o objetivo das cortes: voltar a recolonizar o Brasil para restabelecer o monopólio comercial e, assim, voltar a ter lucro. Enfim, era a declaração de retrocesso para o Brasil, visto que não interessava à elite brasileira nem os comerciantes ingleses. À volta do Brasil, a condição de simples colônia, ambos perderiam economicamente. Mesmo assim, Dom Pedro as cumpriria se não fosse uma carta poderosa escrita por José Bonifácio e assinada por toda a junta provincial de São Paulo, na qual insurgia que o príncipe fosse contra as decisões da corte e se mantivesse no país. Essa carta simplesmente mudou a história do Brasil. Dom Pedro comoveu-se com o texto e, depois de abaixo-assinado com 8.000 nomes pedindo a sua permanência, decidiu: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, eu estou pronto, diga ao povo que fico. E aí a gente teve até o dia do fico, não foi? Depois disso, tropas portuguesas tentaram forçar o embarque de Dom Pedro para Portugal, mas, apoiado pela população e pelas tropas legais, o príncipe resistiu e ficou aí no nosso país. Aí a gente tem aí a imagem da independência, não é, do Brasil, quando ele declarou aí que o país ele estava livre, na página 214. Vamos lá? Em seguida, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira e liderada justamente por José Bonifácio para elaborar leis com base nos interesses brasileiros. No entanto, essa notícia logo chegou a Portugal e o confronto entre os dois reinos se tornou inevitável. As cortes portuguesas não aceitaram a posição de Dom Pedro e, em setembro, chegaram cartas de Lisboa com as absurdas e despropositadas decisões da corte. Imediatamente, a esposa de Dom Pedro, Dona Maria Leopoldina, leu as cartas e enviou para ele, que estava em São Paulo, resolvendo questões internas. Assim que as recebeu, Dom Pedro chegou de volta ao Rio de Janeiro, após 5 dias de cavalgadas, e foi saudado como herói pelo povo. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro
primeiro declarou a independência do Brasil e, em seguida, ele foi coroado imperador constitucional do Brasil, pois ele foi escolhido pelo povo. Aí a gente tem uma pequena história, não é, sobre essa independência do Brasil. Olha só, gente. Na próxima semana, a gente vai ter aí uma aulinha. Na verdade, a gente vai ter aula online, não é? Como a gente tem toda semana, tá certo? E aí, na nossa provinha de história, vai ficar esse assunto para a gente trabalhar, que fala sobre a independência do Brasil. Esse conteúdo, um pouco desse conteúdo, a gente trabalhou no dia 7 de setembro, não é? Que é quando é comemorado aí a independência do Brasil. A gente só vai dar continuidade com aquilo que a gente já viu e acrescentar aí mais um pouco desse conteúdo, tá certo? Agora a gente vai para a página 215. E aí ele diz o seguinte: escreva sua opinião sobre uma das consequências da Revolução Francesa em Portugal e no Brasil. E aí, gente, para você poder responder essa questão, você vai ter que dar uma lida, não é? No conteúdo que a gente já vem trabalhando e para poder responder essa questão. Você vai falar aí sobre a consequência da Revolução Francesa. A gente teve aí, nas últimas aulas de história, a gente falou um pouco aí da Revolução Francesa em Portugal e no Brasil. No 2, ele diz o seguinte: lê o que Dom João disse a Dom Pedro em sua partida e descreva qual era o interesse do monarca. Se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. O que é que ele quis dizer com isso, não é? Olha só o que ele diz. Se o Brasil se separar, antes que seja para ti. Ou seja, se ele se separar, que quem domine seja Dom Pedro. Que me há de me respeitar, do que para algum desses aventureiros. Ou seja, ele não queria deixar o Brasil em qualquer mão, não é? Ele achou de melhor interesse deixar aí para o filho. Ele deixou aí essa mensagem para que Dom Pedro ele não perdesse o domínio, né, do Brasil. E ele realmente ele fez a vontade do povo, ele deu aí a independência do Brasil, não é? Tem até o dia do Fico, que é comemorado em janeiro, que ele diz o seguinte: se é para o bem de todos, não é? Se é para o bem de todos, deixa eu ter a Fabiana voltar aqui. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico, não é? Então, vamos responder esse numeral 2 aí, vamos lá. Deixa aqui a Fabiana pegar aqui os pilotos dela. Aí, agora a gente vai para a página 215, correto? História. Página 215, História. E aí ele diz, numeral 2. Dom João deixou deixa eu ver, a Fabiana falou aqui, seu filho. Dom João deixou seu filho, Dom Pedro, no Brasil como seu regente para não perder o domínio sobre o Brasil, não é? Ele deixando o seu filho, ele ia ter ali o domínio do Brasil. E se ele deixasse qualquer outra pessoa, ele não ia ter mais aquele poder sobre o nosso país, não é?
E ele deixando o filho dele, claro aí que ele confiou, né? E disse que se fosse de separar, se o Brasil se separar antes, que seja para ti. Ou seja, ele deixou para Dom Pedro porque sabia que o filho ia cuidar e ele ia estar sobre o domínio do nosso país. Aí vamos lá. Quais foram as mudanças propostas pela emenda constituinte das Cortes Gerais Extraordinária da Nação Portuguesa? Vamos lá? Numeral 3. Dividir o Brasil em províncias autônomas, cujos governadores a maioria militares deveriam ser indicados e nomeados pela Corte. Gente, eu vou deixar até aqui, tá certo? Tem muita coisa ainda. Mas aí a gente faz um resumo, que ele diz que era dividir o Brasil em províncias autônomas, cujos governadores, que era a maioria militares, deveriam ser indiciados, deixa eu ver a Fabiana, indicados e nomeados pela corte, tá certo? Vamos aí para a página 216, para o quarto quesito. Responda as perguntas abaixo, não é? Qual era o objetivo das cortes portuguesas com essa emenda? Eles tinham aí um objetivo. E que objetivo era esse? Vamos ver? Vamos lá? Eu preciso apagar esse quadro, tá certo? Eu vou apagar aqui e agora a gente vai para a página 216 para o quarto quesito, letra A, que tinha os objetivos, tinham o objetivo, dá para ver aí, gente? Tinha o objetivo de recolonizar o Brasil para restabelecer o monopólio comercial e assim voltar a ter lucro. Pronto? O que impediu Dom Pedro de cumprir as propostas da corte? Vamos ver aqui. Letra B do quarto quesito da página
216, tá certo? Foi uma carta, início de frase, letra maiúscula. Foi uma carta escrita por José Bonifácio. E assinada por toda junta provincial de São Paulo. Letra C. Vamos lá? O que dizia a carta? Dizia que o príncipe fosse contra as decisões das cortes e se mantivesse no Brasil. Correto? Letra D. Qual foi a decisão de Dom Pedro depois de ler a carta? E aí a gente sabe que ele decidiu ficar no nosso país, não foi? Letra D. Dom Pedro decidiu ficar no Brasil. Na letra E, o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? E aí a gente já sabe que foi quando Dom Pedro declarou a independência do Brasil. E onde foi feito isso? Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Correto? Muito bem. A gente terminou aí a página 216 do livro de História, tá certo? Dia 28/10. O que é que você vai fazer agora? Agora a tia Fabiana vai passar algumas perguntas para vocês responder. E com essas perguntas e o assunto de hoje sobre a independência do Brasil, vai ficar aí para a nossa próxima aula, da próxima semana, que a gente vai fazer aí uma atividade oral avaliativa. História, vai ficar aí esse conteúdo sobre a independência do Brasil, tá certo? Agora, tia Fabiana, pega o caderno de história, porque eu vou fazer aí algumas perguntas que esteja relacionada
a esse conteúdo estudado hoje, tá certo? Vamos lá? Tarefa de casa. Para você poder responder, você vai ler esse conteúdo de hoje, tá certo? 28/10. Numeral 1. Complete as afirmações, não é isso? As afirmações com as palavras do quadro. Por uma linha. E aí, tia Fabiana vai colocar aqui as palavras que vocês vão completar. Pedro, espada, imperador, Brasil, correto? Bonifácio e Ipiranga. Pula uma linha e aí a gente vai para as frases, tá certo? Que vocês vão precisar aí completar com as palavras aí do quadro. Letra A. Dom Pedro foi o primeiro imperador do Brasil. Você completa. Letra B, por uma linha, certo? O segundo nome do patriarca da independência é, completa lá com o nome. Letra C, vamos lá? A partir de 7 de setembro de 1822, correto? Vou apagar aqui. Vírgula, Dom Pedro passou a ser. O que é que ele passou a ser? E aí completa. Letra D. O nome do príncipe regente é. Muito fácil, né? Quem é o príncipe regente? Vamos lá. Próximo. Eu vou apagar aqui. Letra E. Na declaração
na Declaração da Independência, na Declaração da Independência, foi erguida uma, e aí você coloca, tá certo? Vamos lá pro próximo. Acho que ia fazer assim, pra gente ir pro próximo. Letra F. Gente, a letrinha F, eu acho melhor tia Fabiana colocar lá em cima, não é? Letra A. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do... E aí você vai completar. Letra B. O segundo nome do patriarca, que é um P, da independência é... Você vai colocar. Letra C. A partir de 7 de setembro de 1822, Dom Pedro passou a ser... Você vai completar. O nome do príncipe regente é... Letra E. Na Declaração da Independência foi erguida uma... E agora eu vou precisar ali ir para a letrinha F, aqui em cima. Letra F. A declaração de independência se deu às margens do Rio. Tá certo? Então, essas perguntas, mais o conteúdo que a gente trabalhou hoje, tá certo? A gente vai fazer na próxima aula online da próxima semana, depois aí das apresentações dos jogos, a gente vai trabalhar novamente sobre esse conteúdo, tá certo? As perguntas de história vai ser sobre a independência do Brasil. Daqui a pouco, tia Fabiana volta para a nossa aula de matemática, tá certo? Beijo, quinto ano. Daqui a pouco eu estou de volta.